Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos, louvado seja o nome do Senhor. Que alegria poder estarmos aqui na casa de Deus, né, cultuando. A pastora Valéria estava falando sobre lições que nós aprendemos no meio da tempestade, né? E outro dia eu estava ministrando aqui sobre as tempestades, e uma das características das tempestades sobre as nossas vidas é que elas não vêm para nos frustrar, para nos colocar para baixo. Tempestades são pedagógicas. Uma das características é que elas vêm sobre as nossas vidas para nos ensinar. E certamente uma das lições que nós estamos aprendendo durante esse tempo que nós temos passado é valorizar o altar. Aleluia! Glória a Deus, queridos. Olha, eu louvo a Deus por ter o privilégio de estar aqui, passeando aqui em cima, andando aqui em cima, né? É bem verdade que nós queríamos que a igreja estivesse aberta para que todos pudessem estar aqui. Estamos sentindo tanta falta dos nossos queridos irmãos, né? Mas estar na casa de Deus, poder estar no altar, poder estar na igreja, poder estar congregando, é de fato um grande privilégio, é de fato uma grande alegria. Quantos discípulos, quantas pessoas têm nos procurado dizendo: pastor, por favor, não me prive de ir para a igreja, por favor, pastor, me deixe participar, me deixe estar na igreja. E nós não podemos abrir exceções, né? Porque por mais que nós não concordemos com o fechamento da igreja, nós estamos debaixo de um decreto e precisamos estar subordinados às nossas autoridades, né? Senão não estamos cumprindo a palavra de Deus. Não concordamos, mas mesmo não concordando, nós estamos aqui cumprindo os decretos e temos certeza, queridos, que essa breve e momentânea tribulação que estamos passando não se poderá comparar com a glória de Deus que está por se manifestar sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. E olha, quanto mais o diabo tenta parar a igreja, quanto mais o inimigo tenta se levantar contra a igreja, mais o Senhor, aleluia, Ele consegue formas, meios de te alcançar, de visitar a tua vida, tocar na tua família. E não tenho dúvida que nesta noite, nesta tarde, a glória de Deus vai te alcançar aí onde você está, em nome do Senhor Jesus. Dê uma poderosa salva de palmas a Jesus. Glória a Deus, amém, queridos? Aleluia! Estamos aqui com uma equipe de ministros, né? Glória a Deus, para que este culto possa chegar até você. Estamos aqui com a pastora Valéria, o pastor Rogério, pastora Mônica, pastora Josi, está aqui também trabalhando, né? Estamos aqui com a missionária Martinha, que está trabalhando também para que este culto chegue aí até você. Em nome de Jesus, nada vai nos parar, queridos, nada vai nos parar. Em nome de Jesus, nós vamos defender o nosso campo de lentilha, nós vamos defender aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Nada vai impedir, aleluia, a palavra de chegar na tua vida, nada vai impedir o agir de Deus sobre nós, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Nossa pastora, que unção gostosa, que tremendo que está este lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero liberar, aleluia, uma unção de milagres que vai começar a te alcançar aí aonde você está, em nome do Senhor Jesus. Você que está com algum tipo de dor, você que está com algum tipo de enfermidade, você que está com algum tipo de doença, você que tem um parente, um amigo que está sendo assolado pelo Covid-19, levante as suas mãos agora. E eu quero declarar a cura, eu quero declarar uma unção de milagres, eu quero declarar, aleluia, em nome do Senhor Jesus, a unção de Deus sobre a tua vida. Nada pode segurar o agir de Deus nas nossas vidas, nada pode impedir o agir de Deus na nossa vida. E a unção te toca agora, a unção te visita agora, a unção restaura você agora, a unção te cura agora. Se existir algum tipo de movimento que estava limitado e você não conseguia fazer, comece a movimentar o teu corpo agora, comece a tocar nesse lugar onde havia um caroço, você vai ver que o caroço desapareceu. Enquanto eu estou liberando essa palavra, o Senhor me mostra bisturis que estão sendo liberados e anjos cirurgiões que estão visitando vidas agora, em nome do Senhor Jesus. Caroços estão desaparecendo, tumores estão desaparecendo. O Senhor está visitando algumas pessoas na região do globo ocular, na sua visão.
pessoas que estavam enxergando meio embaçado, pessoas que estavam com problema, com dificuldade para enxergar. Deus está visitando agora a tua visão, Deus está visitando agora a tua vida. Comece a receber a cura, comece a receber a cura, comece a receber a cura, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Sexta-feira é dia de libertação, sexta-feira é dia de libertação, e eu muito me alegrei quando a pastora Mônica começou a guerrear aqui desde o primeiro momento. Em nome do Senhor Jesus, é tempo de guerra. Eu quero convidar você, guerreiro de oração, você guerreiro do Senhor, comece a guerrear agora. O Senhor está colocando por terra obras de macumbaria, o Senhor está colocando por terra obras de feitiçaria, o Senhor está colocando por terra todo o trabalho que foi feito nas encruzilhadas, nas matas, nas cachoeiras, nos cemitérios, toda palavra contrária, toda palavra de peso, tudo aquilo que veio para destruir a tua vida, o Senhor coloca por terra hoje, em nome do Senhor Jesus. Satanás está perdendo as forças, toda entidade destacada no inferno para tentar oprimir o povo de Deus, perde a força agora. Nós ordenamos para o abismo sem direito a retorno, em nome do Senhor Jesus. Espírito da depressão, vamos, solta, solta agora, solta, solta, espírito da depressão, você que queria fazer essa pessoa ficar solitária, sozinha, isso foi denunciado na intercessão ontem, eu quero combater agora. Vamos, espírito da solidão, espírito da solidão, você foi aniquilado na cruz do Calvário. Quando Jesus disse: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava aniquilando o espírito da solidão. Por isso eu te ordeno agora, solta, solta, solta agora, solta, solta, solta as famílias agora. Espírito da depressão, síndrome do pânico, vamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, solta agora, solta, solta esta mente agora, solta essa vida agora. Nós ordenamos como igreja, a qual a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão. Em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que haja libertação sobre a tua vida. Sim, sim, abra seus braços, respire fundo, sinta alegria no Espírito, sinta liberdade no Espírito. Onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Nós somos livres, mesmo estando aqui e você aí, nós somos livres. Nós somos livres, em nome de Jesus. Aleluia. Torre forte ao nosso Deus. Amém. Pastora Valéria, eu estou com esse negócio, está martelando desde ontem. Torre forte é o nome do nosso Deus. Pastora Josi, a pastora Valéria estava ministrando ontem, e ela falava assim, ó, simplesmente de nós falarmos o nome de Jesus, já traz uma proteção, porque a Bíblia diz que torre forte é o nome do Senhor. Torre forte, pastor Rogério, é o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E eu gostaria de compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta tarde, em nome de Jesus. Se você está com a tua Bíblia aí, por favor, abra no livro de Êxodo, capítulo de número 12. Êxodo, capítulo de número 12, um texto muito lindo, muito conhecido da palavra de Deus. Este texto fala sobre a instituição da primeira Páscoa. É bem verdade que a Páscoa está chegando, agora já não sei mais quando é que é a Páscoa, né? Claro que nós seguimos o calendário bíblico, né? E no calendário bíblico não tem mudança, mas falando sobre o feriado da Páscoa, eu já não sei mais quando que é, acho que é a semana que vem, né, pastora Josi? O negócio ficou meio estranho, mas glória a Deus. Não quero falar sobre a Páscoa, eu quero falar sobre este texto. Eu tenho certeza que Deus tem algo muito poderoso para liberar sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Êxodo capítulo 12 diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um.
fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue, e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Glória a Deus, queridos. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. A Tua palavra que é poderosa e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. A Tua palavra que tem poder para libertar, transformar. A Tua palavra, Senhor, que é o Teu poder liberado. Quando o Senhor foi criar todas as coisas, o Senhor não usou qualquer outra ferramenta senão a Tua palavra, dizendo haja luz, e quando disse haja luz, houve luz, porque há poder na Tua palavra. Senhor, enquanto estivermos aqui compartilhando a Tua palavra, passa curando, passa visitando, passa operando, Senhor, extraordinariamente, em nome do Senhor Jesus. Assim nós te pedimos, Pai, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Todos digam amém. Queridos, a Bíblia diz que havia uma promessa sobre aquele povo. Lá no livro de Gênesis, capítulo de número 12, você vai ver que Deus, quando chamou Abraão, Deus prometeu a Abraão uma terra boa, uma terra que manava leite e mel. E aquele povo caminhava debaixo dessa esperança, aquele povo caminhava debaixo desta promessa. O dia em que eles chegariam naquela terra que o Senhor havia prometido a Abraão. Mas o texto que nós acabamos de ler, o contexto da história, indica que aquele povo estava escravo. Êxodo capítulo de número 1, nós vemos que aquele povo que tinha uma promessa de herdar uma terra boa que manava leite e mel, na verdade agora eles estão presos no Egito, escravos de Faraó. E a Bíblia diz que Deus então, de uma forma sobrenatural, Ele levanta um libertador. Porque, queridos, quando o Senhor nos promete, Ele cumpre. Todas as vezes que o Senhor libera uma promessa sobre as nossas vidas, e a Bíblia é um livro recheado de promessas para nós. Se você não lê a Bíblia, se você não conhece as promessas que estão sobre as nossas vidas, eu quero te convidar a conhecer as promessas que estão sobre as nossas vidas, e quero dizer que todas elas se cumprirão. Por mais difícil que pareça, por mais loucura que pareça, o Senhor, Ele cumpre aquilo que Ele fala. E aqui no livro de Êxodo, capítulo de número 1, o povo estava escravo, o povo estava passando por uma situação de dificuldade, mas nesse contexto, o Senhor levanta um libertador. Êxodo capítulo de número 3, nós vamos ver então, quando o Senhor, Ele vai até o Monte Horebe, chama Moisés, que estava completamente desconectado do plano de Deus. Nós vemos que Moisés, quando tinha aproximadamente 80 anos, estava lá pastoreando as ovelhas do seu sogro. Ele já não acreditava mais que poderia ser um libertador. Ele que tinha sido criado como príncipe no Egito, tinha sido formado nas melhores escolas, agora ele estava aprendendo a pastorear. E num determinado dia, quando ele estava pastoreando as ovelhas do seu sogro, a Bíblia diz que Deus chamou ele para um encontro lá no Monte Horebe. E por falar em encontro, nós tivemos o nosso encontro este final de semana, o encontro com Deus da Igreja Eterna Aliança, e foi extraordinário, foi poderoso, a glória de Deus se manifestou, tantas pessoas impactadas. Sabe por quê, queridos? Porque é impossível alguém ter um encontro com Deus e permanecer da mesma forma. É impossível alguém estar num ambiente dedicado, consagrado, para que tenhamos um encontro com Deus e essa pessoa sair da mesma maneira. O encontro com Deus marca as nossas vidas, o encontro com Deus marca a nossa história. E assim foi aqui no Êxodo capítulo de número 3, quando Deus chamou Moisés lá para cima do Monte Horebe.
e fez um rebuliço ali. A Bíblia diz que havia uma sarça, que ela se queimava, mas não se consumia, e no meio daquela sarça Moisés ouviu uma voz. Olha que loucura, olha como as coisas de Deus são loucas, né? Aos olhos do homem. E a partir daquele momento Deus revela o plano de libertar o povo das garras do Egito. Que coisa tremenda. E então Moisés, ele sai daquela condição, ele se levanta para cumprir o propósito de Deus, vai até Faraó, e ele começa a dizer a Faraó aquilo que ele ouviu do Senhor. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração do Faraó. Por quê, queridos? Porque Deus queria tratar com cada pseudo-deus do Egito. E Deus então promove ali as pragas, e Deus começa a tratar com o Egito, Deus começa a tratar com o Faraó. E aqui no texto de Êxodo, capítulo de número 12, nós já estamos no fim desse tratamento, quando Deus já havia enviado quase todas as pragas. Aquele povo estava desesperado, aquele povo estava completamente sem saber o que fazer, mas quanto mais eles se desesperavam, mais eles tentavam oprimir o povo de Deus. Eu quero falar nesta tarde, queridos, sobre a orientação que Deus deu a este povo, para que eles fossem livres do Egito. Nós sabemos que todas essas pragas é um juízo de Deus sobre o Egito. E esta última praga, Deus vai combater justamente o próprio Faraó, que se considerava a encarnação do Deus Ra. E Deus então vai confrontar Faraó através dessa última praga, a praga dos primogênitos. Então havia um cenário de luta, havia um caos estabelecido ali, e é no meio do caos que Deus então, Ele manda a última praga e livra o seu povo da escravidão do Egito. Queridos, nós semelhantemente, no ano de 2021, estamos vivendo um caos, estamos vivendo um tempo de dificuldade, um tempo jamais visto na história da humanidade. E eu não quero dizer que isso é um juízo de Deus, como foi o caso do Egito, mas eu quero apenas comparar o contexto do caos, o contexto da luta, o contexto da aflição que aquele povo estava passando. Assim também nós estamos passando por um tempo de muito desafio aqui no ano de 2021, e a instrução que o Senhor deu para aquele povo, ela é muito pertinente para que nós, eu e você, alcancemos a vitória diante de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Se prepare, ei, tempos extraordinários estão por vir. Nós vamos entrar na terra, nós vamos entrar em Canaã, nós vamos comer, nós vamos, aleluia, desfrutar daquilo que Deus tem para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. E aqui Deus propõe então algo diferente. A Bíblia diz: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só, com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e poloão em ambas as obreiras, e na verga, na porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Queridos, Deus então, no meio desse caos, onde o povo do Egito estava desesperado, 9 pragas já haviam sido liberadas sobre a vida daquele povo, e quanto mais desesperados eles ficavam, mais eles tentavam oprimir o povo de Israel. O povo de Israel também estava passando por aflição, e muitos estavam desesperançosos. Nós estamos falando de 3.500 anos atrás. E pasmem, se você olhar o contexto da situação, você vai ver que hoje não é diferente. Quantas pessoas estão desesperadas, sem saber o que fazer. Vamos entender um pouquinho a instrução do Senhor. Ele propõe então um jantar, e ele diz assim: cada família vai pegar para si um cordeiro.
vai matar o cordeiro. Com o sangue vai passar o sangue nos umbrais das portas, tanto nas duas laterais como também na parte superior dos umbrais das portas. Cada família vai comer o cordeiro assado, e o jantar terá que ter ervas amargas e pães asmos. O que tem a ver isso, pastor, com os nossos dias? Vamos falar um pouquinho primeiro sobre o sangue. Poderíamos falar sobre o cordeiro. Esse texto é tão profético, queridos, é tão tremendo esse texto. Mas vamos falar um pouquinho sobre o sangue. O sangue que deveria ser passado nos umbrais das portas. E o que o sangue representa para nós hoje? Se você ver, queridos, a Bíblia diz que todas as famílias que passaram o sangue nos umbrais das portas, quando o anjo da morte passou e contemplou o sangue nos umbrais das portas, o anjo da morte não pôde ceifar o primogênito naquela família. Então o sangue representava a proteção. Nós temos passado um tempo tão desafiador, e nós pastores temos aconselhado muitas vidas, algumas delas mesmo sendo servas de Deus, mesmo conhecendo que o nosso Deus é uma torre forte, mesmo conhecendo que o nosso Deus tem poder para nos livrar em todas e qualquer circunstância, pessoas têm sido desesperadas, pessoas têm se mantido desesperadas, procuram proteção na medicina, e glória a Deus pela ciência. A Bíblia diz que a ciência se aumentaria, procuram solução no isolamento social, e temos que manter mesmo, temos que fazer uso das máscaras, não podemos ficar nos abraçando, tudo isso é lícito, mas queridos, nada disso funcionará, se nós não fizermos menção do sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas. É o sangue do Cordeiro quem nos dará total proteção. É o sangue de Jesus sobre as nossas vidas que nos garante a vitória. Eu conheço tantas pessoas que têm mantido um isolamento social seguro. Pessoas que desde o começo da pandemia não saem de suas casas, mas mesmo assim, elas foram contaminadas pelo Covid-19. É bom manter o isolamento? Sim. É bom manter todas as regras de vigilância? Sim. É bom passar álcool gel? Sim, claro que é, queridos, não estamos pregando contra isso. Todavia, a Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. O sangue de Jesus é o que nos garante a vitória. O sangue de Jesus é o que nos garante a proteção. O sangue também fala sobre aliança. Ah, queridos, todas as vezes que o inimigo, ele olha para você, ele não vê o seu rostinho bonito, ele não vê o seu rostinho maquiado, seu cabelo com chapinha. Não, quando o inimigo olha para você, ele não vê essa face que eu e você contemplamos. O inimigo contempla se tem o sangue ou se não tem. E quando ele olha e contempla e vê que o sangue de Jesus está sobre a tua vida, ele precisa admitir e se render, sabendo que Deus tem uma aliança com você, um pacto de sangue, uma aliança de sangue, e este pacto fala sobre proteção. Ei, queridos, não se desespere, não tenha medo, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se apegue no sangue do Cordeiro, se apegue na aliança que o Senhor tem com você, e você vai ver que nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à sua tenda. Porque nós temos uma aliança de sangue. Existem tantas outras situações onde pessoas tentam acreditar no sangue. Existem algumas religiões que acreditam que há poder no sangue de galinha. Existem algumas outras religiões que acreditam no sangue de bode. E elas fazem algum tipo de ritual envolvendo sangue de animais. Mas o sangue que foi vertido por mim e por você é o sangue do Cordeiro, é o sangue
do Filho de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho por mim e por você. Ele verteu o sangue de Jesus, o seu único Filho, por mim e por você. Há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Sabe por que eu não tenho dúvida que você será curado hoje, que você será tocada hoje, que você será visitado hoje? Sabe por que eu não tenho dúvida que Deus não vai te despedir de mãos vazias neste culto? Não é porque a pastora Valéria louvou, não é porque a pastora Mônica abriu o culto, não é porque a pastora Josi está intercedendo, não é porque o pastor Rogério está aqui ministrando, e muito menos porque eu estou pregando. É porque há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Quando nós estamos falando e mencionando e citando e exaltando e declarando o poder que há no sangue de Jesus, eu vejo demônios batendo em retirada, eu vejo legiões de demônios batendo em retirada, eu vejo principados e potestades batendo em retirada, porque é como se o chuveiro do Calvário estivesse aberto, aleluia, sobre a vida daqueles que estão ouvindo esta palavra. O sangue de Jesus está sobre você, o sangue de Jesus está sobre você, e este sangue é proteção, este sangue nos garante a vitória, este sangue nos garante o êxito, este sangue nos garante que nós não pereceremos, em nome de Jesus. Se você crê, dê a Ele uma poderosa salva de palmas, em nome do Senhor Jesus. Sangue fala de proteção e aliança. Deus tem uma aliança de sangue comigo e com você. Tem algo que pode tentar afastar você dessa presença: o pecado. Mas quando nós fazemos menção do sangue, até o pecado ele tem que se prostrar, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Há poder no sangue de Jesus. Há poder, há poder, há poder no sangue de Jesus. Mas havia uma outra instrução. A primeira instrução era para que eles passassem o sangue. E quando o anjo da morte passasse e contemplasse o sangue, ele não poderia entrar naquela casa, porque ele reconheceria que ali tem uma aliança do Senhor. Ali o sangue do Senhor é proteção. Mas a Bíblia também fala que Deus orientou cada família para comer a carne. Comer a carne. Eles matariam o cordeiro, passariam o sangue, e eles iam assar a carne e comer. Queridos, em tempo de desafios, em tempo de pandemia, em tempo de guerra, em tempo de luta, nós não podemos deixar de comer a carne. Comer a carne fala sobre nosso alimento. Nós não podemos deixar de nos alimentar. E eu acho tão tremendo o texto de João, capítulo de número 1, onde a palavra do Senhor diz: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne. O Logos se fez carne. A palavra, o verbo, o Logos, que estava desde o princípio com Deus, se fez carne. E aqui Deus está nos orientando a comer a carne, a comer o verbo, a comer a palavra. Queridos, para que nós possamos sair com êxito, para que nós possamos sair triunfante deste tempo desafiador que nós estamos passando, nós precisamos comer a carne, nós precisamos meditar no Logos, nós precisamos estar cheios da palavra, porque a palavra de Deus é o nosso sustento. A palavra de Deus é o nosso alimento. A pastora Valéria, enquanto estava ministrando, ela mencionou, uma expressão que nós usamos aqui cotidianamente, falando sobre o pão quente que vem no altar. A palavra, o pão, a carne, o Logos, o verbo é o nosso alimento, e nós precisamos investir tempo nisso. Se nós formos olhar as instruções médicas para esse tempo de pandemia, você vai ver tantas instruções: uma boa alimentação, a vitamina D precisa estar presente, tem tantas instruções médicas
nesse tempo que estamos vivendo. Para quê? Com a intenção de aumentar a nossa imunidade. Nós precisamos estar com a imunidade lá em cima. Nós não podemos estar com a imunidade baixa. E infelizmente existem pessoas na casa de Deus que estão espiritualmente com a imunidade baixa, estão passando por um tempo de baixa imunidade, estão sendo facilmente sucumbidas pelas estratégias do diabo. Sabe por quê? Quando você não dá ouvido para a palavra de Deus, para algum tipo de palavra você vai dar ouvido. E o inimigo está fazendo de tudo para sucumbir, para destruir, para tentar frustrar os planos de Deus. Mas nós nos levantamos com voz profética neste lugar para declarar: ei, você não será um desnutrido espiritualmente. Não, 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 não. O Senhor nos levanta nesta tarde para declarar: se alimente da palavra, coma a carne, coma, e você estará aumentando a sua imunidade espiritual. Você não será um crente levado por todo o vento de doutrina. Você não será um crente que acredita mais no noticiário do que na palavra de Deus. Não, quanto mais você se alimenta da palavra de Deus, mais fortalecido você está. A carne fala sobre a palavra. Precisamos ser cheios da palavra. Homens e mulheres cheios da palavra de Deus. Quando alguém vier tentar questionar: mas o seu Deus não é bom, porque Ele está permitindo que tudo isso aconteça, você terá uma palavra para liberar. Sim, você sempre terá uma palavra para liberar, porque você é homem e mulher cheio da palavra de Deus, cheio do Logos de Deus. Coma da carne, coma do alimento, coma em todo tempo, querido. Você que é filho dessa casa, participe da célula, participe da intercessão, participe dos cultos de domingo, dos cultos de sexta-feira. Ei, este tempo não é brincadeira, não é brincadeira. Deus quer nos ensinar algo com este tempo, e uma das coisas é depender da sua palavra. Eu não consigo entender como existem, às vezes, obreiros na casa de Deus que não leram a Bíblia sequer uma vez. Eu não consigo compreender como existem ministros, líderes que não leem a palavra de Deus. São pessoas desnutridas, são pessoas que têm pouco para oferecer, porque a instrução de Deus é: coma da carne. Ela é a nossa proteção. A palavra é a nossa proteção. O sangue nos protege, mas a palavra nos mantém debaixo do ambiente de proteção. Agora, a carne também fala sobre saúde, fala sobre cura. A Bíblia diz lá em Isaías, capítulo de número 53, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades carregou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras nós somos sarados. Eu não sei se você está passando por algum tipo de doença, algum tipo de enfermidade. Talvez você tenha sido até acometido pelo Covid-19 e está nos acompanhando agora através dessa transmissão. Talvez você esteja nos acompanhando agora ao vivo, mas talvez você seja alguém que está ouvindo esta gravação, assistindo essa gravação, e eu quero declarar que a carne garante que somos curados. Quando Jesus, Ele se sacrificou por nós, quando Ele foi moído por nós, quando Ele foi rasgado por nós, quando Ele apanhou por nós, quando a carne dEle foi ferida por nós, a Bíblia diz que Ele conquistou para nós o direito de sermos saudáveis, de sermos curados. Essa dor de cabeça é ilegal. Este problema no teu coração é ilegal. Este câncer sobre a tua vida é ilegal. Todo tipo de enfermidade sobre ti é ilegal, porque na cruz do Calvário Ele inaugurou o tempo onde nós podemos desfrutar de uma saúde restaurada, plena, completa, em nome do Senhor Jesus. A carne fala sobre o alimento, mas também fala sobre o sacrifício e sobre a conquista sobre as nossas vidas. Nós temos o direito da cura, nós temos o direito de sermos curados.
E lendo esse texto, lembrando também sobre a intercessão no dia de ontem, versículo de número 4 do capítulo 12, a Bíblia diz assim: mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Queridos, nosso Deus é tão lindo que Ele se preocupou. Não coma carne sozinho. Se a carne for muita para você, chame o seu vizinho, compartilhe com ele, ande junto com ele. É tão bom quando nós andamos juntos. É tão bom quando nós estamos andando juntos, no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Qual era o propósito aqui? O propósito era cumprir a vontade de Deus. E Deus falou: chame o seu vizinho, não faça isso sozinho. Queridos, este tempo que nós estamos vivendo, o inimigo tem feito de tudo para isolar as pessoas. O inimigo tem feito de tudo para deixar as pessoas solitárias. O inimigo tem feito de tudo para tirar as pessoas da igreja, do meio da congregação, do meio do convívio, para deixar pessoas isoladas. E algumas pessoas não estão percebendo isso, pastora Josi, que elas estão isoladas na sua casa, mas estão se isolando a tal ponto que estão tornando-se solitárias. E lá em Provérbios capítulo 18, nós vemos as consequências de alguém que andou sozinho, de alguém que tornou-se solitário. E Deus dá uma instrução: não coma sozinho a carne. Se for muito para você, chame o seu vizinho, compartilhe com ele. Queridos, há poder na unidade. Nós precisamos entender, aleluia, que neste tempo de crise que estamos vivendo, de desafio que estamos vivendo, uma das coisas que nós precisamos zelar é pela unidade. É claro que nós não podemos estar presencialmente, mas você pode mandar uma mensagem pelo celular, você pode ligar para o seu vizinho, você pode ligar para as pessoas que são próximas a você, você pode ligar para os seus discípulos. Não sejamos negligentes, vamos zelar pela unidade. Há um texto na palavra de Deus, se eu não me engano, lá em Colossenses, quando a palavra de Deus diz que não precisa ser grego, nem judeu, nenhum, nem outro. Queridos, somos todos o mesmo corpo, e precisamos nos preocupar uns com os outros, cuidar uns dos outros, andarmos em unidade. Deus se preocupou com isso de tal forma que disse: olha, se o cordeiro for muito grande, chame pessoas, convide pessoas, não ande sozinho. Cuidado, você precisa se cuidar, claro que precisa, principalmente se você é do grupo de risco, você precisa se cuidar, evidente que sim, mas cuidado para não se tornar uma pessoa solitária, cuidado para não se tornar uma pessoa sozinha, cuidado para não quebrar o princípio da unidade, cuidado para não quebrar o princípio de corpo de Cristo. Nós somos uma engrenagem viva, corpo de Cristo, unidos para um propósito específico. Primeira coisa, passe o sangue nos umbrais das portas. Em segundo lugar, coma da carne. Em terceiro lugar, tem que ter nesse jantar pães asmos. Tem que ter pão asmo. Queridos, quando Jesus estava instruindo seus discípulos, Ele se preocupou muito. O que é o pão asmo? Pão asmo é um pão sem fermento. É um pão que não é modificado. Por quê? Porque o fermento, ele modifica a natureza da massa. Quando você coloca fermento na massa, você está modificando, e aquela massa ela passa a ser pequena e começa a sofrer uma transformação. E o fermento na Bíblia fala sobre o pecado. Jesus, quando estava instruindo seus discípulos, ele disse: cuidado com o fermento dos fariseus, tome muito cuidado com o fermento dos fariseus.
E quando Deus pediu que naquele jantar tivesse pães asmos, Ele estava lembrando aquele povo sobre a importância de sermos santos, de sermos separados do pecado. Ei, querido, o nosso Deus é um Deus ciumento. Ele não vai dividir você com o pecado, Ele não vai dividir você com as coisas deste mundo. Este tempo que nós estamos passando, tão desafiador, é um tempo que nós precisamos santificar as nossas vidas, é um tempo que nós precisamos separar as nossas vidas para Deus, é um tempo que nós precisamos separar a nossa família para Deus. Quantas pessoas neste tempo que estão passando, quando dá 7 horas da noite, ao invés de abrir a Bíblia, os pais de família que estão ouvindo aqui, os chefes de família que estão acompanhando essa ministração, pessoas que ao invés de abrir a Bíblia e ministrar a família, e falar da palavra de Deus para a família, e trazer fé para a família, ligam a televisão e começam a ouvir um monte de lorota que as pessoas estão contando por aí. Como assim lorota, pastor? É lorota, querido, sabe por quê? Porque eu aprendi ontem que meia verdade, ela também é uma mentira. A verdade ou ela é completa, ou ela não é. E não é verdade que só tem morrido pessoas. É uma meia verdade. Porque o fato é que muitas pessoas têm sido curadas, muitas pessoas têm sido salvas. E você não pode permitir que meias verdades entrem dentro da sua casa. Você não pode permitir que a sua família se alimente de meias verdades. É tempo de santificação. É tempo de se separar para Deus, ao invés de ficar ouvindo essas lorotas, essas groselhas. Ei, abra a palavra de Deus e traz um posicionamento de fé para a tua casa, um posicionamento de santificação para a tua casa. Certa vez Deus estava por fazer algo sobre a vida de Josué e sobre aquele povo, e Deus olhou e disse: santificai-vos hoje, para que amanhã eu faça grandes coisas no meio de vós. Pão asmo, tire o fermento da tua casa. Queridos, no contexto de Êxodo capítulo 12, se separar era tirar tudo que era idolatria da casa, era se vestir adequadamente, era se lavar. E nós precisamos lavar as nossas vidas na pregação do Evangelho. Nós precisamos santificar as nossas vidas. Nós precisamos limpar as nossas vidas. Nós precisamos santificar a nossa casa, santificar a nossa família. Tire todo o fermento da tua vida e da tua casa. Deus não tem nada com quem tem prazer no pecado, queridos. Nós não podemos viver dessa maneira. Eu não estou falando daquele pecado acidental que todos nós estamos sujeitos a pecar. Para isso a Bíblia já diz: filhinho, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se pecardes, tens um advogado, Jesus Cristo, o justo. Não estou falando sobre esse tipo de pecado que todos nós estamos sujeitos. Estou falando sobre homens e mulheres que têm o prazer no pecado. Homens que vivem na prática da pornografia. Mulheres que vivem na prática do adultério. Homens que vivem em pecado, mentindo, mente, tem prazer na mentira. Ei, é tempo de santificação. Não é tempo de brincadeira. Aí a pessoa tem um posicionamento completamente desconectado do que Deus pede e quer ainda questionar a Deus. Pelo amor de Deus, é tempo de santificação. Tire o fermento da tua vida, tire o fermento da tua casa, em nome do Senhor Jesus. Devia ter ali também naquele jantar as ervas amargas. Versículo de número 8. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos, com ervas amargas a comerão. Queridos, ervas amargas fala sobre nós lembrarmos de onde o Senhor nos tirou. O Senhor nos tirou de um lamaçal terrível, diz a palavra de Deus. Nós estávamos presos, desesperançosos. Nós estávamos sem luz no fim do túnel. Mas a Bíblia diz que Ele nos resgatou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Ele nos encontrou, Ele nos achou. E nós não podemos esquecer de onde nós saímos. Mas ervas amargas
também fala sobre um posicionamento que nós precisamos ter. Queridos, a Bíblia diz que o sol nasce para todos, para o ímpio e para o justo. Nós temos visto neste tempo de pandemia, muitas pessoas, crentes, que têm passado pelo Covid-19. Eu mesmo passei pelo Covid-19, junto com a minha família. Graças a Deus, Deus nos deu um livramento. Pastor Rogério e tantos outros aqui passaram pelo Covid-19. Por quê, queridos? Porque o sol nasce para todos. O Senhor Jesus nunca prometeu um mar de rosas para ninguém. Precisamos entender que nós somos forasteiros nessa terra. Nós somos peregrinos. A nossa terra, a nossa pátria não é o Brasil. A nossa pátria não é a terra. A nossa pátria é o céu, queridos. Ervas amargosas significa que enquanto nós estivermos aqui, nós passaremos por luta, mas nada pode contaminar a nossa fé, nada pode desanimar a nossa fé. Aleluia! A pastora Valéria cantou um louvor dizendo assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Ei! Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Isso não pode abalar a nossa fé. Enquanto estivermos aqui, aleluia, neste corpo de carne, nós estamos sujeitos a passar por luta. Nós estamos sujeitos a passar por dificuldades. Nós estamos sujeitos a passar por provações. Mas a Bíblia nos garante que esta leve e momentânea tribulação que nós estamos passando não se pode comparar com a glória que está por ser revelada sobre as nossas vidas. Ei, as mansões celestiais nos esperam. Jesus está preparando morada para o seu povo. Ervas amargosas, enquanto estivermos aqui, nós experimentaremos, mas está chegando o tempo, e não vai demorar, aleluia, em que Ele nos sequestrará e nos levará para as mansões celestiais, e lá não haverá dor, lá não haverá ranger de dentes, lá não haverá situações amargosas, lá nós estaremos com Ele face a face por toda a eternidade. Ah, queridos, eu conduzo a minha vida, o meu ministério, eu conduzo a minha família, eu conduzo tudo o que faço para este único dia, o dia em que a trombeta vai soar, um dia em que a trombeta vai tocar, e eu ouvirei o meu nome sendo gritado ali nas regiões celestiais, e vinde, amados do meu Pai, vinde, amados do meu Pai, e nós subiremos com Ele para a eternidade. Enquanto estivermos aqui, vamos experimentar ervas amargas, inevitavelmente. Não estou profetizando isso sobre a tua vida, mas eu estou alertando que o dia mau, ele existe. E nós precisamos estar preparados, embasados na palavra de Deus, em nome de Jesus. E por fim, queridos, versículo de número 11, a Bíblia diz: assim pois comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Posso finalizar dizendo algo? Esteja você preparado. Jesus falou assim, ó, não fique despercebido não. Você vai jantar, eu vou te libertar, mas fique preparado. Vestido, cajado na mão, sapato nos pés, esteja preparado. Porque você não sabe o dia. Pode ser o último culto. Pode ser hoje, pastora Valéria, a última vez que nós estamos nos vendo aqui. Sim, pastor Rogério, pode ser hoje a última vez que nós estamos aqui servindo neste templo. Pode ser hoje. Queridos, nós temos visto homens e mulheres desesperadas, homens e mulheres desesperados, despreparados. E Jesus está falando, ei, estejai preparado na ordem cronológica dos acontecimentos. O próximo acontecimento é o arrebatamento da minha igreja. Jesus está às portas. Não trate como se este fato não fosse uma realidade. Você pode até não acreditar no que eu estou falando, mas eu quero repetir, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ele vai nos levar, Ele vai nos arrebatar, aleluia. E
e tudo que nós estamos passando não pode comparar com a glória daquele grande dia. Se prepare, santifique a sua vida. Ei, santifique a tua vida, porque a volta do Senhor está próxima. Oh, que grande dia, que grande dia. Pode ser hoje, queridos, pode ser hoje. Tem gente levando a sua vida, pensando que pode prorrogar esta decisão para amanhã. Quantas pessoas estão escutando este culto e pensando: eu preciso voltar para Jesus, mas eu vou fazer isso amanhã, eu vou fazer isso quando eu estiver preparado, eu vou esperar isso, vou esperar aquilo. Ei, pode ser hoje a última oportunidade, pode ser hoje que Jesus volta para você, pode ser hoje que Jesus volta para você, pode ser hoje que o Senhor Jesus venha buscar a sua igreja. A Bíblia conta uma história de algumas viúvas que estavam esperando o noivo, e algumas delas estavam preparadas com a lamparina cheia de azeite, aguardando a chegada do noivo. Outras, elas estavam despreparadas, e no meio da espera, o azeite acabou. Elas saíram para comprar mais azeite, e quando elas saíram, o noivo veio. Ei, não dá tempo de sair para comprar o azeite tem que estar sobre a tua vida agora. Se prepare hoje, se prepare, igreja, se prepare, igreja, se prepare. Não conduza a sua vida como se esse dia não fosse uma realidade. Não conduza a tua vida como se esse fato não fosse acontecer. Jesus virá buscar a sua noiva, eu e você subiremos com Ele. Por quê? Porque nós estamos preparados. Se você acredita nessa palavra, levante aí de onde você está, dê uma poderosa salva de palmas a Jesus. Aleluia. Eu quero convocar aqui o ministério de adoração para juntos louvarmos a Deus debaixo dessa palavra tão poderosa, em nome de Jesus. Aí onde você está, enquanto nós estivermos louvando a Deus, conserte a tua vida, peça perdão ao Senhor, se lave no sangue do Cordeiro. Ei, traga à memória a palavra de Deus sobre a tua vida. Se prepare, enquanto estivermos louvando, e a tua vida será completamente transformada, mudada, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Vamos adorar a Ele.